projeto começou bem na época de uma crise pessoal que eu tive. Foi uma crise daquelas de beira de precipício que ou tu morre ou tu vive. E eu decidi viver, e o que me fez viver foi me assumir como compositora. Foi a composição, o ato de compor, de criar com sons, que manteve a minha sanidade psíquica. E naquele momento de crise eu sempre imaginei as mulheres que estavam presentes durante toda a minha vida, que me acolheram, que me abraçaram, que me ensinaram muitas coisas. E eu comecei então a compor peças de piano solo para elas. Eu acho que a primeira que eu compus, eu nem lembro se foi a primeira, mas foi para Márcia. Minha mãe substituta, cuidava de mim. Eu era uma adolescente meio rebelde. A Márcia foi maravilhosa. É carinho, é doçura, é afeto. A segunda peça que eu compus, aí eu tô indo numa ordem meio aleatória, porque eu não tenho as datas direito na minha cabeça, hein? Para Sarah e Meredith. Eu lembro que eu vi a Meredith Monk no Porto Alegre em cena pela primeira vez ao vivo, e eu saí extasiada do espetáculo dela, e já com a ideia composicional para a peça que se tornou Para Sarah, que é a minha mãe, e Meredith, porque era no dia do aniversário da minha mãe. E é uma peça muito uterina, é uma peça como se eu estivesse tocando e ouvindo de dentro da barriga da minha mãe. É isso. Aí a outra peça é para Beatriz Bausi, pianista argentina radicada no Brasil, que eu tive o privilégio de ser aluna de piano na Unesp, na minha graduação. A ela eu devo muito, principalmente o contato com o repertório latino-americano, porque Beatriz foi uma guerreira da difusão do nosso repertório América Latina. E ela foi aluna de ginastera de composição, ela foi aluna de piano do Vincenzo Scaramuzza, famosíssimo pedagogo, mas de composição ela foi aluna do ginastera. Então ela me apresentou a música do ginastera. Para mim foi um presente, e é por isso que tem uma citação da primeira sonata de ginastera no meio de Para Beatriz. E ela foi composta naquele momento de choque que eu tive de saber da morte prematura dela. Por isso que tem uma sessão muito triste, a última sessão intitulada Triste na música. Mas depois retoma o primeiro tema e é como se Beatriz vive para sempre, vive nos harmônicos, na estratosfera, no coração de cada um que teve contato com ela. Depois tem para Lili. Lili, eu fiquei muito chocada e tocada quando eu vi aquele filme A Garota Dinamarquesa, aquela personagem, Lili. E a sensação, né, de pessoas trans, de não estar em sintonia ou em sincronia entre a tua identidade, quem tu é e o teu corpo. E eu conheço essa sensação, porque como sobrevivente de abuso sexual, eu me descolei do meu corpo. Eu demorei décadas para começar a me sentir em casa no meu corpo. Então, quando eu vi aquilo, eu me identifiquei com aquilo. Eu falei, gente, é para Lili, né? É para Lili. E aí tem para Marta. Marta é uma figura maravilhosa. E eu escrevi essa peça para Marta como um presente de aniversário de 70 anos para ela no ano passado. Queridíssima, mãe de 2 super amigos meus, Ana Laura Freitas, o Thiago Colombo. A Marta é uma figura importante para mim, porque ela me apoia, né? Porque ela gosta da minha música. Eu sinto um carinho maternal vindo da Marta. E uma alegria, aquele zoinho de faísca dela, é uma coisa linda, aquele zoinho de faísca.
para Nica. Quem é a Nica? Nica é minha vovó! A minha vovó Nica. Querida, eu era cedilha dela. Ela agarrava na avó assim, desde cedinho até de noite. E a música começa como se fosse aquela coisa de 5 horas da manhã, porque nós duas acordávamos muito cedo. Eu sou de acordar com as galinhas, né? E de dormir com as galinhas também, né? Então, a gente acordava muito cedinho e ia lidar na horta. Que coisa maravilhosa! Então, é uma peça muito simples, muito do interior de São Paulo, de São Miguel Arcanjo, das minhas raízes, da vovó Nica querida, a cozinha, a horta, o crochê. Transcrições de obras. Então tem uma transcrição da canção Amazônia, que foi uma encomenda da pianista Carla Ruaro, que tem um projeto maravilhoso, um piano na Amazônia, que virou filme, premiadíssimo e tudo. E ela então entrou em contato comigo e falou assim, olha, tu não quer escrever uma versão para piano solo da canção Amazônia? Eu falei, beleza, então vamos fazer. Então essa é a história, dedicada para Carla Ruaro, essa transcrição da Amazônia para piano solo, que no projeto desse CD ela vai se chamar Pra Mãe Natureza. Esse projeto chamado Ciranda das Mestras, né? Por que Ciranda? Ciranda, bom, em primeiro lugar, que já é patrimônio imaterial do nosso país. É uma forma de arte democrática. Não tem idade, não tem etnia, não tem gênero, não tem classe social, né? E é isso que eu senti com essas mulheres, porque são mulheres, sei lá, de 50, 70 anos, 20 anos, 16 anos, a gente aprende com todo mundo, né? Então é esse aprendizado no coletivo, aprendizado entre as mulheres, e é o aprendizado de uma forma democrática, né? E eu acho que a gente tem que defender a democracia com unhas e dentes, sempre. Então, a minha experiência, compartilhando meu trabalho autoral, né, é que o ouvinte, é um convite ao ouvinte a ser parte dessa ciranda. Venha fazer parte dessa ciranda. Venha dar as mãos com a gente. Obrigada.